Olá! Hoje eu vim falar para vocês sobre a importância de escrever um texto coeso que transmita de forma clara e compreensível aquilo que você deseja passar. Além disso, é preciso que seu texto tenha unidade e sentido completo. Para isso, existem alguns mecanismos linguísticos que nos ajudam na harmonia e sequência lógica às partes dos textos. Ou seja, deixam um texto coeso. Com o intuito de ajudar você nesses aspectos de escrita, nós vamos dar algumas características de como se faz um texto coeso. Vamos lá! Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre o que é a coesão textual. A coesão textual refere-se às relações de sentido existentes em um texto, cujos elementos são dependentes entre si. Em outras palavras, não poderíamos entender uma parte do texto se não recorrermos a uma outra devido à ligação harmônica existente entre elas. As relações de sentido estabelecidas pela coesão diz respeito ao mecanismo usado no discurso que ligam sentenças ou palavras às demais por meio de elos ou laços coesivos. Desse modo, constrói-se o tecido do texto. Importante pontuar que a coesão está agrupada junto com outros 6 fatores responsáveis por não fazer o texto apenas uma sequência de frases isoladas. Reunidos esses elementos, fazem com que o texto tenha fluência e seja inteligível, e consiga transmitir o significado. Esse conjunto de fatores chamados de textualidade. O que é, portanto, um texto coeso? Um texto coeso é um texto que tem sentido completo, ou seja, uma unidade formal e semântica. Esta unidade é formada por mecanismos gramaticais, artigos, conjunções, pronomes, dentre muitas outras coisas, que acabam se conectando e que fazem parte de um todo, estabelecendo uma lógica, uma sequência lógica. Um segundo mecanismo responsável pela unidade textual também é a coesão lexical. Logo, para ser claro, direto, conciso, prefira frases curtas. Elas vão ajudar a evitar o ato de ser prolixo. Se houver uma necessidade de uma oração mais extensa, é necessário prestar atenção nos conectivos. Eles vão cumprir bem um papel de interligar e deixar tudo nessa coesão textual, evitando repetições das palavras. Antes de concluir o texto, faça sempre uma revisão, porque não tem como ter um texto sem prestando atenção de todas essas coisas de uma vez só. Então é sempre bom revisar para deixar ele mais coerente e coeso com suas ideias e argumentos. Dicas essenciais e primordiais para que possamos fazer uma produção textual coesiva e coerente. Para isso precisamos de 4 coisinhas básicas para a gente formar esse texto. De princípio, precisamos dominar o assunto. Como assim dominar o assunto? Tudo que a gente tiver de ideias e informações sobre esse determinado tema fará com que nosso texto fique rico de ideias e de informações. Segunda dica, rascunhe seu texto. Como assim? Fazer um esquema, colocar tudo no papel, todas as informações que você achar que viável para o seu texto, coloque no papel e rascunhe antes dessa produção. Terceira dica, revise seu texto. Terminou o texto, é hora de revisar. É hora de olhar pontuação, é hora de olhar ideias se estão interligadas, entrelaçadas. É isso que vai fazer seu texto um texto eficaz. Quarta dica, evite frases longas, períodos longos que deixam um texto enfadonho. Então, seja breve, seja curto, mas seja claro. Isso fará com que seu texto seja uma produção excelente.